deputado federal. 22, 28, canta! É 22, 28, coragem, fé e honra juntos pelo Maranhão. É 22, 28, Silvio Antônio, eu não abro mão. É 22, 28, coragem, fé e honra juntos pelo Maranhão. É 22, 28, Silvio está preparado. Eu não imaginava que ele tivesse preparado para isso. Pedir a Deus em primeiro lugar, pedir para todos aqueles que me acompanham, porque o Senhor também merece estar lá em Brasília. E eu tenho certeza que o Deus que nós servimos, que é o Deus de ontem, hoje, sempre, Ele continua vigilante e Ele continua amando a justiça. Meu muito obrigado. Deputado federal Silvio Antônio. Qual é o número? 22, 28, coragem, fé e honra juntos pelo Maranhão. É 22, 28, é Silvio Antônio e eu não abro mão. É 22, 28, coragem, fé e honra juntos pelo Maranhão. É 22, 28, é Silvio Antônio e eu não abro mão. É Silvio Antônio e eu não abro mão. É 22, 28 nessa eleição. Silvio Antônio, o nosso deputado federal. Shalom! Você pode dizer shalom? Você pode dizer para 3 pessoas aí, shalom. Você sabe o que significa a palavra shalom? Quem sabe? Qual? Paz. Mas é mais do que paz. É paz, alegria, saúde, prosperidade e a proteção do Senhor. Toda vez que você recebe um shalom e deseja shalom, significa todas essas coisas. Você pode sentar, porque nós estamos aqui na casa, de festas Shalom, e esse Shalom me persegue, ou a gente procura ele. É o Shalom do Eterno. Eu queria ler, porque eu não faço discurso, eu acabo fazendo pregação. A minha vida é pregar. Daniel capítulo 3, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ainda tem Daniel, que era amigos deles, eles sabiam do que eles criam e os princípios que eles não abriram mão, custe o que custasse. E quando tem pessoas, homens, mulheres, que sabem quem são, os princípios que têm construído dentro de si, não cede a nenhuma pressão de nenhum sistema, Dr. Uchoa. Não cede. O episódio aqui, Nabucodonosor mandou construir uma estátua grande e diz que todo o reino tinha que se prostrar e adorar. E esses homens diziam: nós só nos prostramos diante de Yahvé, do Deus verdadeiro. Não vamos nos prostrar diante de uma estátua que representa um homem, mesmo que ele seja governante. Tem muitas pessoas que assumem um poder e querem que as outras pessoas se prostrem diante deles. Se prostrar de fato. Nós estamos vivendo no Brasil um momento muito delicado, aonde há um sistema implantado, e esse sistema é para controle
onde homens se colocam no poder e uma nação precisa se prostrar por causa do sistema, por causa da força, por causa do poder que é um governo, um homem empoderado de um cargo, seja ele de presidente, ministro do STF, senadores, deputados federais. E a política não é para isso. Eu tenho 57 anos. E o Maranhão, que nós tanto amamos, vive em uma situação deplorável e que os políticos apresentam como se estivesse tudo bem, doutor Laércio. Como se fosse o melhor estado. E, na verdade, os dados, as estatísticas real é que nós somos o estado mais pobre da federação. Os piores índices de educação, de saúde, infraestrutura, as estradas, misericórdia. Quando você viaja para fora, é um alento quando sai do Maranhão. Pega a estrada do Piauí, melhora. Tocantins, melhora. Pará, melhora. Ceará, melhora. E o que acontece no Maranhão? Há um sistema implantado. Um sistema que faz do povo uma massa de manobra e que precisa se prostrar, se render. Por quê? Porque precisam, na sua maioria, de um prato de comida. E se sujeitam. E os políticos fazem com que o Estado seja pobre, para que o povo sinta fome, tenha necessidade e receba um prato de comida. E o que eles vão dizer? Esse político é o bom. Ele é o que nos dá comida. Quando eu passo na frente dos restaurantes populares, quando eu estava passando pela cidade de Matinha, e ainda não era meio-dia, 10 horas da manhã já tinha fila, e famílias inteiras com seus filhos na fila, filas grandes para pegar um prato de comida, e o prefeito, o governador, os políticos, né, usando aquilo ali como, olha, fizemos o restaurante popular. Aí eu pergunto, o que é mais digno para o cidadão maranhense? Enfrentar uma família, um pai de família com seus filhos, para pegar um prato de comida, ou ele ter trabalho, emprego, renda e ter comida na sua casa para dar para os seus filhos? Essas coisas vai nos dando indignação, revolta. Hoje, 70 maranhenses por dia vão embora do Maranhão em busca de emprego, trabalho, porque o Maranhão não oferece na sua gestão de governo trazer empresas, emprego, renda. E o Maranhão é esse estado. Quando eu tinha 3 anos de idade, meus pais foram embora do Maranhão também. Em busca de quê? De emprego. Nós fomos para o Rio de Janeiro. Eu passei a minha infância no Rio, minha adolescência. E eu não queria mais saber do Maranhão. Eu já trabalhava. A minha carteira de trabalho, claro, você vai sair do Maranhão para trabalhar. Meu pai foi trabalhar. O que um garoto tem em mente, doutor Shoa? Trabalhar. Vencer na vida. Eu tenho a minha carteira de trabalho assinada com 13 anos de idade. E a minha infância, a minha adolescência foi trabalhar. Trabalhar e estudar. Estudar.
Quando eu completo 16 anos, meu pai diz assim: nós vamos voltar para o Maranhão. Eu já com 16 anos, trabalhando, estudando, eu dizia: pai, vai fazer o que no Maranhão? Hoje a gente tem casa própria aqui. Hoje nós temos carro. Hoje o senhor tem o seu trabalho, o meu tem um trabalho, minha irmã tem o trabalho dela. Hoje a gente tem estudo. O que nós vamos fazer naquela terra de ninguém? Eu era revoltado com o Maranhão. E naquele ano que ele disse que queria voltar para o Maranhão, teve uma revolta dos funcionários públicos da cidade de São Luís e tocaram fogo na prefeitura. Esse era o governo da Gardenha. Tocaram fogo. E era notícia do Jornal Nacional. Em São Luís, capital do Maranhão, os maranhenses tocam fogo na prefeitura. Eu falei: olha aí, pai. Quem vai fazer lá? E a gente já tinha conhecido a Jesus naquela época. Ele dizia: não sei. Ele dizia: meu coração arde. Eu sei que nós temos que voltar para a nossa terra. Não sei. Só Deus sabe. Pegou, vendeu tudo. Colocou minha mãe, minhas duas irmãs no ônibus, Itapemirim. O que ele pôde pegar de móveis e de coisas que a gente tinha, colocou na Kombi que ele tinha. E eu viajei com meu pai do Rio de Janeiro para o Maranhão, numa Kombi. Quente, sem ar-condicionado que não tinha. Olha, 5 dias na estrada para chegar aqui. Chegamos no Maranhão, até arrumar algum lugar para ficar. A minha tia tinha uma casa com um terreno grande e uma granja desativada. E nós fomos literalmente morar no galinheiro até se estabelecer. E eu chorava amargamente. O que eu vim fazer aqui? A minha vontade era ir embora daqui. Revoltado. Completo 18 anos, querendo ir embora, e aí a minha vida muda. Aí Deus fala comigo: eu te trouxe de volta para cá. Eu tenho um chamado com a tua vida. Você vai ser pastor de uma grande igreja. E você vai ser político. Você vai ajudar a mudar a história desse Maranhão. Aquilo ali para mim, eu fiquei assim, doutor Laésio, doutor Uchoa, sem processar. Mas algo aconteceu dentro de mim. E eu procurei logo me preparar para ser pastor. 19 anos entrei no seminário. Eu fui logo trabalhar, arrumei emprego. Fui funcionário da Vale do Rio Doce. Depois moinho de trigo. Fui estudar. Me formei em teologia. Fui depois convidado a pastorear a igreja que nós somos pastores há 32 anos, mas faltava a questão da política. Eu creio no poder do Evangelho. Creio que muda, tenho visto transformar a vida de pessoas, de homens. Mas eu creio que esse Evangelho tem que mudar também a história do Estado. E isso envolve a política.
E eu comecei a entrar na política mais com uma voz profética, denunciando o que estava errado. Como um profeta de verdade, apontando as autoridades, falando, orientando o povo, dizendo a importância do que é trabalhar, do que é plantar, do que é colher, até que surge a oportunidade de começar a entrar na política partidária. Eu falei, eu vou precisar entrar nisso. E aí eu me candidato a deputado federal. Agora, doutor Uchoa, como é que você vai ser deputado federal se você nunca foi vereador, nunca exerceu nenhum cargo político, cargo no executivo, nunca teve um grupo político, nunca teve nada? Só a ideia, doutor Laércio, de ser deputado federal, porque Deus colocou no seu coração. As pessoas diziam muita pretensão. Pretencioso. Isso não tem, não é o, vamos dizer assim, a rota. Não tem como. Como é que quer ser deputado federal? Hoje eu posso dizer, sou deputado federal. Até o dia 31 de dezembro desse ano. E posso continuar sendo. Posso ou não posso? E vou, né? E vou. Deus faz essas coisas. Como deputado federal, tive a oportunidade de exercer por 2 vezes. 2 vezes. Que foi o suficiente para mostrar como é que um deputado federal trabalha. Estava conversando com algumas pessoas essa semana. Me diga o que é ser deputado federal. E eu comecei a falar das atividades parlamentares, da função do deputado. E alguém diz assim, mas o senhor, como deputado, a gente viu o senhor fazendo coisas que deputados aqui do Maranhão a gente não vê fazer, doutor Uchoa. Aí eu disse, nem eu. Você não viu e nem eu vi. Passei 8 meses, em 2 períodos de 4 meses, na Câmara Federal. Tem deputados federais do Maranhão que eu nunca vi lá. Nunca vi, doutor Laércio. Nunca fez um projeto de lei. Nunca pegou um projeto de lei para ser relator, acho que ele nem sabe o que é isso. Nunca usou a tribuna da Câmara Federal para defender nada. Faz no mandato de um deputado federal uma banca de negócios para negociar emendas. Apenas isso. E um deputado federal precisa fazer muita coisa. Porque é no parlamento, é na discussão, é na construção das leis que a gente começa a mudar a história do povo e de uma nação. Nesse último mandato, por 4 vezes, eu tive a oportunidade de presidir sessão na Câmara Federal, no lugar do presidente, que hoje é o Hugo Mota. Presidi a sessão, presidi a ordem do dia toda, doutor Uchoa. Isso é muita coisa, porque eu conheci lá deputados com 3, 4 mandatos que nunca tiveram essa oportunidade. E aí, doutor Laércio, já veio me sentado na mesa da presidência, presidindo a Câmara Federal do Brasil, ao vivo, pelo TV da Câmara Federal,
eu mandava mensagem para minha esposa, para a família: ó, liga a televisão que eu estou ao vivo, eu estou aqui presidindo. E ligava, e eu estou te vendo. E o povo do Maranhão: estou vendo o senhor, ele está presidindo mesmo. E quando eu saí, que eu me despedi, o presidente, na mesa, o deputado federal Hugo Mota agradeceu. Deputado Silvio Antônio, muito obrigado. O senhor é um dos deputados que precisa voltar aqui, porque o senhor é atuante, o senhor é trabalhador. Porque o que eu aprendi desde criança? Ser trabalhador. Trabalhar e me empenhar naquilo que eu faço. Então é como minha esposa falou: Silvio está preparado. Eu não imaginava que ele tivesse preparado para isso. Mas quando Deus chama, Ele capacita e prepara aquele que é chamado. Agora, isso só é possível se vocês, o povo, me quiser como representante, como um deputado trabalhador. Não basta só a minha vontade, o meu chamado. Nós estamos no momento para escolher. Combater o sistema, combater a compra de voto, multiplicar essa corrente do bem, expandir essa mensagem. Só assim será possível. Mas é possível. Se Deus já me fez deputado federal, Ele pode fazer de novo. Agora eu volto ao Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando o Nabucodonosor disse para eles: se vocês não se ajoelharem, vocês vão morrer, nós vamos colocar vocês na fornalha ardente. Ele disse, se eles disseram assim: isso não era preciso nem o senhor perguntar, porque não existe possibilidade nenhuma de nós dobrarmos o nosso joelho. Assim é o sistema. Eles perguntam ainda se a gente quer se render e se dobrar, mas não há possibilidade nenhuma. E assim como Deus livrou aqueles homens, Deus tem dado livramento aos seus. E é nesse livramento que a gente caminha. Peço a oração de vocês, peço o empenho de vocês. Vamos arregaçar as mangas. Agora nós estamos em campanha. Todo dia é importante em colocar algo na rede social, em compartilhar nos grupos de WhatsApp, em compartilhar no Instagram, Facebook. Nós temos hoje uma arma poderosa que eles não podem deter. Eles vão comprar a mídia tradicional. Mas nós temos uma mídia hoje nas mãos, que é o celular, que a gente pode usar. E ela é poderosa, se nós trabalharmos todos os dias. Meu muito obrigado. Deputado federal Silvio Antônio. 22. Qual é o número? 22. Diferente pelo Senhor, se não pedir a Deus em primeiro lugar, pedir para todos aqueles que me acompanham, porque o Senhor também merece estar lá em Brasília, porque o país precisa muito de você, Senhor, homem bom, de coração puro, sabe, servo de Deus. E eu tenho certeza que o Deus que nós servimos, que é o Deus de ontem, hoje, sempre, Ele continua vigilante e Ele continua amando a justiça. E é por isso que eu acredito muito na tua eleição. E olha, no mais, senhoras e senhores, meu amigo Abreu,
Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui nessa noite. Boa noite a todos! Você está animado de estar aqui? Chegou o dia do lançamento oficial e é com muita alegria que eu posso olhar o rosto de cada um de vocês e estar aqui juntamente com cada um de vocês. E por conta das emoções, né, dos momentos de emoção, eu gostaria de ler o que eu escrevi para compartilhar com você nessa noite. É fácil para mim apoiar Silvio, meu marido, porque conheço o homem que ele é dentro de casa há mais de 31 anos, na família e na nossa caminhada de fé, sempre lado a lado e sempre juntos com Deus. Mas eu apoio hoje, como mulher, como cidadã, Silvio candidato, por razões que vão além da nossa relação de marido e de mulher. Como foi necessário ter essa clareza para hoje estar aqui ao seu lado. Eu apoio pelos valores que Silvio carrega, pela motivação de servir, que já é um fato comprovado há mais de 30 anos, pelo testemunho de homem de caráter, de integridade e de fé, pelo seu propósito que ele tem deixado claro durante toda essa caminhada. E eu não falo apenas do que acredito que ele pode fazer, mas Silvio, por esse período de tempo, já teve a oportunidade de exercer o mandato como suplente de deputado federal e ele mostrou que ele estava preparado para estar lá. Eu acompanhei grande parte desse processo e muitas vezes eu olhava, não simplesmente admirada ou surpreendida, mas tendo a convicção, ele está preparado.